Olá, meus amigos da Central do Livro de Mórmon, aqui é o irmão Mauro Loureiro e é muito bom estar falando com vocês. Eu falo aqui da cidade do Guarujá, precisamente do bairro de Pitangueiras, num lugar chamado Barra Funda, aqui ao lado de uma montanha, um lugar muito gostoso aqui. E como eu estou na varanda do apartamento, vocês vão notar que tem alguns ruídos aqui da rua e tem alguns ruídos porque tem uma tempestade se aproximando. Então tem alguns trovões que vão acontecer durante a gravação. Eu queria falar um pouquinho hoje a respeito de justiça, misericórdia, arbítrio e liberdade. São conceitos que eu considero fundamentais para a compreensão do Evangelho. São conceitos que eu acredito que nós precisamos entender para poder compreender o sacrifício expiatório. Por muito tempo eu queria entender o que era o sacrifício expiatório, porquê dele, e eu não queria ter uma compreensão simplesmente lógica. Eu queria compreender isso espiritualmente, dentro do coração. Entender um pouco do porquê desse sacrifício, da grandiosidade do sacrifício. E para isso, eu comecei a ler as Escrituras e o que eu vou falar para vocês é um misto daquilo que eu li e de algumas impressões espirituais que eu tive. Então, nós estivemos juntos. E antes dessa vida, na criação do universo, nós estivemos reunidos. As Escrituras são muito claras a esse respeito. E uma assembleia, ou essa reunião solene, estavam presentes Elohim e os grandes e nobres espíritos. E nessa ocasião, nós participamos ativamente, aceitando o plano de Elohim e aceitando as condições desse plano. A gente pode não se lembrar disso agora, mas nós estivemos lá. E se nós pudermos entender as Escrituras e sentir, talvez a gente não se lembre, mas nós vamos ter uma certeza espiritual de que isso aconteceu. E nessa assembleia, nessa reunião, todos nós, unanimemente, votamos a favor do conceito da justiça. Nenhum de nós queria viver num ambiente que não fosse justo, onde as pessoas pudessem cometer pecados e as coisas acontecessem e ficassem impunes. Porque sem justiça não há vida. Sem justiça não há felicidade. Sem justiça não há ordem. Então todos nós optamos e desejamos um ambiente de justiça. E a justiça que nós votamos, que nós escolhemos, não era justiça humana, sujeita a interpretações, a falhas, a leis corruptas, a juízes corruptos. Nós votamos e escolhemos a justiça perfeita, aquela justiça divina. E na justiça divina, todos os erros, todos os pecados, por menores que sejam, precisam ser pagos. Muitas pessoas confundem o arrependimento como um processo de pagar os pecados. Fala, não, eu me arrependi, eu paguei os pecados. Na verdade, o arrependimento não é pagar o pecado. Porque o arrependimento sozinho não tem poder para eliminar a dor. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu, conversando com uma pessoa, eu falei coisas desagradáveis e eu feri o coração daquela pessoa. Eu ofendi aquela pessoa, eu fiz com que aquela pessoa ficasse triste. Então o que acontece? No dia seguinte, eu fiquei muito triste, eu pus a mão na cabeça e falei, puxa, eu acho que eu machuquei aquele irmão, então eu quero ir lá e me retratar com ele. Então eu vou até o irmão e peço sinceras desculpas. Irmão, me perdoe, eu não falei corretamente, eu falei o que não devia, e eu estou sinceramente arrependido. E aquele irmão pode me perdoar ou não perdoar, mas eu não paguei pelos erros. Eu não compensei o erro porque eu não tenho poder para fazer isso. O certo seria eu conseguir entrar no coração daquele homem, remover a dor, fazer com que ele voltasse ao estágio anterior, e eu não tenho poder para fazer isso. Eu não tenho poder para fazer uma compensação pelo pecado.
Eu não tenho poder para pagar pelo pecado. A única pessoa que pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo através do sacrifício expiatório. No sacrifício expiatório, Cristo efetivamente pagou, porque era parte da lei. Eu explico. A justiça é perfeita, mas nós não somos. Então nós vamos cometer erros na nossa vida, o tempo todo. E a menos que houvesse um Salvador, uma expiação, nós todos estaríamos condenados pela mesma justiça que nós votamos. Mas o Senhor, então, sabendo disso, providenciou um Salvador, o seu próprio Filho, que viria para expiar e aí sim pagar os nossos erros, pagar por eles. E mais do que pagar pelos nossos erros, pelas nossas imperfeições. O sacrifício expiatório atinge também as nossas enfermidades, as nossas inseguranças, a depressão, o sentimento de inadequação, o sentimento de ter sido colocado de lado. Todos nós, irmãos, sofremos desilusões na nossa vida. Todos nós somos ofendidos em algum momento. Todos nós somos injustiçados em algum momento. Em vários momentos. Todos nós temos que conter as lágrimas muitas vezes, e às vezes não vamos ter como conter, nós vamos derramar as lágrimas pelos nossos próprios erros ou pelos erros de outras pessoas. Mas o Senhor proporcionou um Salvador para isso. Sem o Salvador, o mínimo erro não teria como ser pago. Eu explico isso de uma forma simples. Eu cometi um erro. Sei lá, eu bati o meu carro e ao bater o meu carro eu machuquei algumas pessoas. E aí quando eu machuquei essas pessoas, algumas delas perderam compromissos, tiveram dissabores, enfim. No momento em que eu fiz alguma coisa, desencadeou uma série de processos que estão fora do meu controle. Uma vez perguntaram, para Mahatma Gandhi, o nome dele era Mohandas Gandhi, Mahatma era um título dele. Mas perguntaram para Gandhi, ele falou assim, eu falei mal de uma pessoa. Como que eu faço para reparar isso? E ele falou, você vai até o alto de uma montanha e leva um travesseiro de penas. E chegando no alto dessa montanha, abre esse travesseiro, rasga, e deixa as penas se espalharem pelo ar. Quando você conseguir reunir todas as penas de volta no travesseiro, sem faltar uma, aí sim você conseguiu reparar o estrago que você fez. Ou seja, é impossível. Mesmo que a pessoa dedicasse todo o tempo da sua vida, ainda seria impossível. Nós não temos condições de pagar, de expiar pelos nossos pecados. Nós não temos condições de fazer com que as coisas retornem ao estado anterior. É impossível. Eu posso quebrar um vaso, mas eu não teria capacidade de reconstruir o vaso tão perfeitamente que ele voltasse ao estado original dele. O vaso está quebrado. Mas se eu não tenho essa capacidade, e você também não tem, nós não temos, o Senhor Jesus Cristo, de alguma maneira que eu não consigo compreender completamente, tem. Ele pode pagar, e ele já fez isso pelos nossos pecados. Mas é necessário que haja o arrependimento. O arrependimento, irmãos, está longe de ser pagar os pecados. E o arrependimento não é necessariamente um processo doloroso. Quem causa a dor não é o arrependimento. Quem causa a dor é o pecado. O pecado faz com que a gente se sinta mal. Aquele sentimento de pesar que a gente tem quando se arrepende de alguma coisa, não vem pelo arrependimento em si, vem como efeito do pecado. Nós podemos fazer erros na nossa vida, mas nós não controlamos as consequências dos nossos erros. E aí existe uma coisa interessante. O Senhor, ele vai eventualmente fazer alguma punição para alguma coisa que a gente fez de errado, ou punição, ou restrição, como queira chamar, como por exemplo quando uma pessoa perde certas bênçãos na igreja.
Uma pessoa às vezes comete um pecado, o bispo fala, olha, por algum tempo você não vai poder distribuir o sacramento, não vai poder tomar o sacramento, porque você está num período probatório. Isso, irmãos, é uma pequena coisa que é pedida de nós, para nos proteger de tomar o sacramento injustamente, mas nenhuma punição, ninguém vai ser submetido a castigos físicos, a humilhação, nada disso. Isso é feito sigilosamente, para que a gente possa então se recuperar. Quando um homem perde certas bênçãos, ele perde também parte da responsabilidade. O fardo se torna mais leve para que ele possa vencer aquele período. Eu lembro que ele estava no exército e nós estávamos todo mundo com uma mochila, um fuzil e alguns equipamentos. E nós estávamos subindo e descendo montanhas. Até que um ponto que alguns dos soldados que estavam conosco, não eram soldados, eram alunos, né, que era um curso de formação de oficiais, ficaram exaustos de tanto caminhar e aí eles caíram no chão, não aguentavam mais. Então o que nós fizemos? Os caras mais fortes pegaram os mais fracos, colocaram no ombro. Como eu não era dos mais fortes, mas eu também não estava caído no chão, eu ajudava a carregar as coisas deles. Então nós transportamos e aliviamos o fardo daqueles alunos, para que eles pudessem caminhar junto conosco. Tirar as bênçãos de uma pessoa é segurar as coisas dela, é caminhar, é carregar essa pessoa nas costas, mas não é pagar o pecado. Essa pessoa não vai pagar o pecado porque ela teve os seus privilégios cancelados. Quem vai pagar por aquele pecado, e na verdade quem já pagou por aquele pecado, é o Salvador Jesus Cristo. Agora, irmãos, a grandiosidade desse sacrifício é alguma coisa que nós não compreendemos. O Senhor nos dá algumas dicas, dizendo que o sacrifício foi tão grande que ele, mesmo sendo Deus, o maior de todos, temeu e tremeu e sangrou por todos os poros. Ele entregou a sua vida. Nós temos uma vida onde a gente pode se divertir, sair, fazer tudo. O Salvador não teve essa vida. O Salvador viveu pouco tempo, e o pouco tempo que ele viveu sob extrema perseguição, sob extremo cuidado e de inimigos e tudo, e então ele abriu mão da vida normal que ele teria direito, além de todo o sofrimento no Getsemane, além de todo o sofrimento na cruz, por nossa causa. Ele já sabia que ia fazer isso. O Pai Celestial sabia que isso ia acontecer. É uma dor muito grande para o Pai Celestial também, saber que o seu filho sofreria tanto, tanto acima do que qualquer pessoa conseguiria suportar. O sacrifício de Cristo é comparado com o esmagar de azeitonas para a preparação do azeite. Então, para você extrair o azeite das azeitonas, você tem que espremê-las, mas não é espremer simplesmente. Antigamente, eles faziam uma pedra de moinho, que é uma pedra gigante, não sei quanto pesa aquilo, centenas de quilos, pesa uma tonelada, eu não sei, mas ele é muito grande. E essa pedra passa por cima das oliveiras e esmaga as oliveiras. E aí então, do esmagar das oliveiras é que sai o azeite. E é isso que foi comparado ao sacrifício. Cristo foi esmagado pelas nossas imperfeições, pelas nossas aflições, pelas nossas enfermidades. Irmãos, isso é a essência do Evangelho. Pelo princípio da justiça, teria que haver a misericórdia. E a misericórdia só poderia vir de alguém que fosse totalmente perfeito, um cordeiro sem manchas, que pagasse com o seu sangue pelos pecados de toda a humanidade. Voltando àquela primeira reunião onde nós estávamos, nós apoiamos esse plano. Eu não sei se nós tínhamos consciência do tamanho que essas coisas tomariam.
Mas nós aceitamos o plano e nós aceitamos que o Salvador fizesse por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. E a condição de arrependimento é uma condição necessária. Por quê? Porque nós precisamos aceitar. Porque nós somos dotados do arbítrio, da liberdade. E nós podemos aceitar ou não esse sacrifício. É claro que nós precisamos aceitar, é fortemente recomendável que a gente aceite. Mas algumas pessoas não vão aceitar porque elas não vão se arrepender. E as pessoas que não se arrependerem terão de sofrer como Cristo sofreu. E eu vejo isso dito com muita tristeza na sessão 19 do Doutrina e Convênios. Eu creio que o Senhor falou, olha, arrependam-se, para que vocês não tenham que sofrer como eu sofri. Arrependam-se para que o meu sacrifício possa fazer efeito nas suas vidas. Arrependam-se para que as bênçãos possam ser grandemente derramadas sobre suas cabeças. Não endureçam os seus corações. Essa é a grande mensagem do Evangelho, irmãos. Se nós entendermos um pouco do grande sacrifício que foi feito por nós, nós vamos ganhar mais sabedoria e nós vamos desenvolver eterna gratidão ao Senhor. Cada vez que tomamos o sacramento, e eu não sei, sabe, muitas vezes as pessoas tomam o sacramento de forma mecânica, como um ritual que tem que passar o sacramento, tudo, e não entende o que está acontecendo, da grandiosidade daquele momento. Eu mesmo, muitas vezes, tomei o sacramento como uma coisa procedural, sei lá, protocolar. Mas aquele é um momento sagrado. Naquele momento do sacramento, irmãos, nós fechamos os olhos e ponderamos sobre essas imagens de Cristo sendo esmagado, do amor que Ele tem por nós. É um amor infinito, de alguém disposto a dar a vida por toda a humanidade. Cristo deu a vida não somente por aqueles que o amam, Ele deu a vida por todos aqueles que estiveram nessa terra, incluindo os que falam mal dele, os que o odeiam, os que lutam contra ele. E ele, assim como um pai amoroso, vai fazer tudo para salvar os seus filhos. Eu vejo às vezes as pessoas falando assim, eu fiz tal coisa, então agora Deus vai me punir. Não é assim que as coisas funcionam, irmão. Não é esse Deus que nós acreditamos. Não é um Deus de punição, é um Deus de recompensa, é um Deus de bênçãos, é um Deus que tenta nos privar do sofrimento, mas depende da nossa parte, porque nós somos dotados desse arbítrio desde sempre. Desde antes de recebermos o nosso espírito, nós já éramos dotados da liberdade, do arbítrio, da capacidade de tomar decisões e decidir o nosso destino. Mas nós podemos fazer isso para o bem e para o mal. É como diz em Doutrina e Convênios 93, que isso é a salvação e a condenação do homem. Porque a inteligência não foi feita, nem pode deveras ser feita. E a inteligência é o que nós somos por dentro. É a parte mais anterior. E essa parte, irmãos, não foi criada por Deus. Ela existe por si só. Irmãos, eu tenho um sentimento muito profundo em relação ao sacrifício do Salvador Jesus Cristo, do que Ele fez por nós, e eu sou muito grato por isso. Eu talvez não seja tão grato quanto eu deveria ser, mas ainda assim eu sou muito grato. Muito obrigado por todo o carinho, é muito bom estar com vocês e espero que a gente tenha muitas chances ainda de passar essas mensagens e espalhar um pouco do amor de Deus. Até lá.